Queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de prece do Lar de Fabiano de Cristo, este lar de amor que diariamente nos oferece momentos como este, momentos de reflexão, de paz e de refazimento aos nossos espíritos, por vezes tão exaustos, dos desafios que a vida nos propõe. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, com o coração aberto, tentando deixar aqueles problemas do nosso dia a dia um pouco de lado, procurando ficar no aqui e agora, para que possamos estar realmente conectados com essa espiritualidade que aqui se faz e assim possamos receber dela as vibrações amorosas que emanam em nosso benefício. E na tarde de hoje, nós somos convidados à reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier. Nós temos então o capítulo 85, que se chama Testemunho. E este capítulo inicia com uma frase de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: dizes isto de ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim? Está em João, capítulo 18, versículo 34. E é esse trecho que Emmanuel nos ajuda a compreender. Mas antes, para nos localizarmos e podermos entender bem as colocações de Emmanuel, seria importante que nos colocássemos no tempo, ou seja, esse trecho do Evangelho de João se refere àquela passagem em que Jesus havia sido preso e após preso teria sido levado a Pilatos, onde Pilatos lhe pergunta sobre a realeza de Jesus, lhe perguntando se era Jesus o rei dos judeus. E Jesus, como muito fazia, responde a Pilatos através de uma outra pergunta, que hoje é o foco da nossa reflexão. Então, Emmanuel inicia nos falando: a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendamos-la aplicada às nossas experiências religiosas. E aqui como é bom a gente pensar, nos enxergarmos, talvez nos perguntarmos como eu realmente me sinto e como eu vejo Jesus com essa grandeza. Será que essa grandeza de Jesus tem raízes no meu coração? E isso nos leva, essas raízes, àquela real comunhão com o Mestre. Porque se a nossa construção é aparente, não tem aquele alicerce, na hora da provação, na hora que as coisas não estão bem, ela se manterá? Pois é, se a construção é aparente, na hora do testemunho, esse testemunho falha. Então, na hora de testemunhar, na hora da provação, nós sabemos
qual é a nossa relação real com o Mestre. Então, a dificuldade real, e é o que nos diz Emmanuel, é a de glorificar a Jesus em meio a provas mais intensas. E segue Emmanuel: quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? E se pensarmos mais uma vez, quantas vezes não os fazemos? Quantas vezes não falamos sem sentir? Quantas vezes falamos com admiração de experiências de pessoas como Chico Xavier, por exemplo, sem que em nós tenhamos testemunhados tais valores? Então, não devemos ser assim. Não devemos agir como esses discos fonográficos, repetindo palavras bonitas que ouvimos. É necessário sentir acima de tudo. Mais uma vez, Emmanuel segue nos dizendo: é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. E, claro, meus irmãos, que nós podemos e devemos nos inspirar, aprender, até seguir, mas isso não basta. O que nós devemos começar a entender é que o que precisamos realmente é viver o Evangelho de Jesus, porque assim nós começaremos a ter aquela real comunhão, aquela real identificação com o Cristo. Emmanuel nos diz: quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. E quantas vezes, meus amigos, por quanto tempo, Jesus, nosso mestre, tem sido realmente um objeto de cultos exteriores e de adoração vazia? Emmanuel nos diz então: as preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Então, irmãos, aprofundar a relação e expressar esses valores na minha vida, no meu dia a dia. E realmente essa é a busca maior dos nossos espíritos, se pensarmos bem. A busca em desenvolver os nossos potenciais divinos. Então, pensemos que é ilógico recorrermos sistematicamente a patrimônios alheios. Devemos aprender, mas é realmente útil a todo aprendiz, que somos nós, testificar de nós mesmos, iluminando os nossos corações com os ensinos do Cristo, lhe observando a influência excelsa nos dias tranquilos e também nos mais tormentosos. Nesses mais tormentosos, como sabemos, aqui está a prova. É fácil, talvez, repetir aquilo que ouvimos nos dias tranquilos das nossas vidas, em que está tudo bem. Mas, nos dias tormentosos,
nós só vamos nos manter junto do Cristo se tivermos esse alicerce, essa base de que nos fala Emmanuel. Reconhecemos então, meus irmãos, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos que não nos cabe repousarmos nas edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Então, reflitamos, entremos para dentro de nós, façamos como Santo Agostinho, que a cada noite passava todas as suas ações do seu dia e nos perguntamos: estamos fazendo esses alicerces na nossa vida? Quando falamos que Jesus é bom, que Jesus é nosso mestre, falamos isso de nós mesmos? Falamos de uma vivência real? Ou falamos de uma experiência vivida e sentida com Cristo? É de uma experiência minha que eu estou construindo? É uma projeção de outros, de terceiros? É porque eu li em um livro? É porque eu ouvi em uma palestra? É porque eu achei bonita a trajetória de alguém? Pensemos que Jesus, ao invés de estar questionando Pilatos, está olhando para cada um de nós e nos perguntando: meu filho, o que você sente ao meu respeito? E nós poderemos responder, mas antes nos perguntemos como tem sido essa nossa relação com Jesus. Nossa relação portas adentro do nosso coração. Então, mais uma vez, lembremos que Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, nos deixou o seu Evangelho, que é um roteiro seguro para a nossa caminhada. Nos esforcemos em estudá-lo, em meditá-lo, em sentir e em vivenciar os ensinos do Cristo. Que a paz, a luz e o amor deste Mestre amoroso permaneça com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.